Ele não nasceu uma lenda. Era só um garoto franzino da Carolina do Norte que foi rejeitado no time de basquete da escola. Você teria desistido ali? Jordan não. Ele chorou. Mas no dia seguinte, já estava treinando até o anoitecer. E aí está a primeira chave. Dor não é o fim, é o gatilho. Sua jornada começou não com aplausos, mas com um não. Quantos nãos você tem engavetados que deveriam ser combustível? Jordan criou o hábito de treinar mais cedo e sair mais tarde. Enquanto os outros jogadores chegavam às 7, ele estava lá às 5. Esse compromisso inegociável virou rotina e a rotina virou excelência. Você tem algo que faz todos os dias, mesmo sem ninguém olhando? Ele desenvolveu a técnica de visualização. Antes de cada jogo, mentalizava cada jogada, cada reação. A mente vencia antes do corpo. Esse é um código mental poderoso. Visualizar é treinar o invisível. Você já tentou isso antes de um desafio importante? Michael não era apenas talento, era método, disciplina, decisão. Um homem que aprendeu a suportar a pressão e usar o fracasso como trampolim. Se ele parasse no primeiro corte, o que o mundo teria perdido? Treinar é fácil quando tem torcida. Difícil é dar o melhor quando ninguém está vendo. Jordan não treinava para impressionar os outros. Ele treinava para ser inquestionável. Quando perguntaram se ele descansava, respondeu: descansar de quê? Dos meus sonhos? Durante anos, ele manteve uma rotina brutal. 6 dias por semana, treino físico, técnico e mental, alimentação regrada, sono controlado e leitura de livros sobre foco, performance e domínio emocional. Sim, ele lia. E você? Tem alimentado seu cérebro com o mesmo zelo que alimenta o corpo? Michael sabia que o jogo se vencia fora da quadra. Por isso desenvolveu micro-hábitos que moldavam seu dia. Organizar seu tênis no mesmo lugar, acordar sempre no mesmo horário, treinar o mesmo movimento 1000 vezes. Não era obsessão, era ritual. A excelência mora na repetição disciplinada. Você já se perguntou o que aconteceria se aplicasse essa mentalidade em uma área da sua vida hoje? E se por uma semana você fosse inabalável em algo? Ele se tornou um estrategista da própria mente. Sabia transformar dúvidas em decisões, pressão em performance, cansaço em motivação. Quando os outros pensavam em limites, ele via degraus. Com 15 anos, Jordan foi cortado do time principal da escola. Enquanto muitos desistiriam, ele reagiu de forma diferente. Trancou-se no quarto e chorou. Mas no dia seguinte, estava em quadra, sozinho, treinando. Essa dor o moldou. E você? O que faz com suas rejeições? Ele poderia ter culpado o treinador, o sistema, os outros. Mas escolheu culpar apenas uma coisa, a si mesmo. E não como punição, mas como motivação. Foi aí que nasceu o monstro da disciplina. Ele disse: aquilo acendeu algo dentro de mim. Eu nunca mais ia permitir que alguém decidisse meu valor. Quantas vezes você foi cortado da sua própria vida por não acreditar o suficiente em si? Quantas portas você deixou fechadas por não bater mais uma vez? Jordan passou a treinar como se estivesse sempre sendo observado. Desenvolveu o hábito de visualizar mentalmente as jogadas antes mesmo de entrar em quadra. Ele jogava o jogo primeiro na mente e depois no corpo. E funcionava. A dor o ensinou a criar uma mentalidade antifrágil. A cada crítica, ele crescia. A cada fracasso, ele evoluía. O corte não o feriu. O corte o formou. Perfeito. Aqui está o bloco 4 do roteiro sobre Michael Jordan, seguindo o método Harvey estratégico. Michael Jordan entrou na Universidade da Carolina do Norte em 1981. E ali, algo mudou drasticamente. Ele não era mais apenas o garoto esforçado, era o futuro. No seu primeiro ano, ele acertou a cesta da vitória no campeonato nacional da NCAA. Isso aos 19 anos. Ali surgiu o hábito que ele carregaria por toda a vida: brilhar nos momentos de pressão. Quando a maioria recua, ele avança. Quando o medo grita, ele escuta o foco. Pergunta: o que você faz quando tudo está em jogo? Você se esconde ou se entrega? Dean Smith, seu técnico universitário, dizia: Michael era treinável como poucos. Ele já era talentoso, mas escutava como um novato faminto. Esse é um código dos grandes. Humildade para aprender mesmo quando se é bom. Jordan passava horas assistindo às próprias gravações, anotando erros que ninguém via. E sempre tinha um caderno consigo, onde escrevia as falhas e os ajustes. Era quase obsessivo. Isso te lembra alguém?
É assim que os mestres se formam. Durante esse período, ele desenvolveu o que chamava de foco de assassinato. Nos treinos, ele se colocava em situações mentais de final de jogo, como se cada arremesso valesse um título. E você, está treinando para o jogo ou apenas brincando no aquecimento? Antes de se tornar o maior de todos os tempos, Jordan foi rejeitado. Ainda no ensino médio, ele foi cortado do time principal de basquete. Sim, Michael Jordan. Disseram que ele não era bom o suficiente. E você? Já te disseram isso? Mas Jordan não chorou no quarto. Ele chorou no treino. Chegava mais cedo, saía mais tarde e começou a manter um diário com metas semanais. Uma das anotações lidas anos depois dizia: "Um dia eles vão se lembrar do meu nome." Você tem escrito suas promessas para si mesmo? Esse episódio acendeu a chama da vingança interna. Ele não xingou, não postou indiretas, apenas treinou. Por isso, se você está em silêncio agora, não significa que está parado. Talvez você esteja só afiando a espada. Jordan também desenvolveu o hábito de treinar arremessos no escuro. Por quê? Porque queria acertar mesmo sem ver. Isso treinava seu tato, sua memória muscular e sua confiança. Ele acreditava que, se pudesse vencer sem enxergar, nada mais o derrubaria. Quantos de nós treinamos quando ninguém está olhando? Essa rejeição criou o que muitos chamam de seu modo besta, uma mentalidade implacável, onde ele não aceitava perder nem no treino. E mais, ele exigia o mesmo dos outros. Ele não queria ser o melhor sozinho, queria elevar todos ao redor. Isso é liderança verdadeira. Em 1993, o mundo parou. O pai de Michael Jordan, James Jordan, foi assassinado brutalmente por 2 jovens durante um assalto. Uma dor profunda invadiu o homem que parecia invencível. E agora? Como continuar? Jordan sempre dizia que seu pai era seu melhor amigo, seu mentor, seu porto seguro. Ele era quem ia aos jogos, dava conselhos e, mais do que tudo, acreditava nele desde o início. Já parou para pensar como é perder o chão e ter que seguir? A morte do pai fez com que Jordan anunciasse sua aposentadoria do basquete, no auge da carreira. Muitos duvidaram, outros atacaram. Mas por trás daquele silêncio estava um homem de luto, tentando reencontrar seu centro. E foi aí que ele fez o inesperado. Tentou a sorte no beisebol, um esporte que seu pai amava. Foi criticado, zombado, desacreditado, mas ele não estava buscando aplausos. Estava buscando cura. E você? O que tem feito para curar suas dores? Durante esse período, Jordan manteve uma rotina rígida. Acordava às 5 da manhã, fazia meditação, treinos físicos, leitura e mentalização. Ele se apegou à disciplina como se fosse uma tábua de salvação. Porque quando a vida te quebra, ou você se afunda, ou reconstrói. Essa parte da história de Jordan é esquecida por muitos, mas é nela que habita a força que fez ele voltar. Porque quando você perde o que mais ama e ainda assim escolhe continuar, você se torna inquebrável. Foram quase 2 anos longe das quadras. Mas em março de 1995, 2 palavras mudaram tudo. I'm back. Jordan estava de volta. E dessa vez, o mundo inteiro parou. Ele não voltou no auge. Estava fora de forma, com a camisa 45 no lugar da lendária 23. Mas o que poucos sabiam é que Michael tinha um plano. Ele estava com sede de redenção. Naquele retorno, Jordan sofreu, errou, foi eliminado nos playoffs. A crítica caiu em cima. Disseram que ele estava velho, lento, enferrujado. Mas ali, no silêncio dos treinos, ele criou o monstro. Pergunta para si mesmo: quantas vezes você foi desacreditado? E o que fez com isso? Nos bastidores, Jordan dobrava o treino, repetia fundamentos até sangrar as mãos, dormia menos de 6 horas por noite e acordava às 5 para estudar seus adversários. Ele não queria apenas voltar, queria destruir. E em 96, com o Chicago Bulls reformulado, ele mostrou ao mundo por que era diferente. Conquistou o título da NBA com uma campanha histórica. 72 vitórias em 82 jogos. Nunca um retorno foi tão mortal. A frase que ele repetia na época era clara: você tem que esperar coisas de si mesmo antes de poder realizá-las. Isso era mais que basquete. Era mentalidade. Era código. E se você aplicar isso na sua vida? A pergunta que fica é: o que você faria se tivesse a chance de voltar e calar todos que duvidaram de você?
A maioria só lembra dos títulos, dos arremessos decisivos, dos troféus. Mas o verdadeiro legado de Jordan está no que ninguém vê, nos bastidores. Nos dias que ele treinava escondido depois do treino, nas madrugadas em que assistia fita após fita dos adversários. Jordan mantinha um caderno com anotações de cada jogo, cada erro, cada microexpressão dos oponentes. Ele era obcecado. Sabia que a excelência mora nos detalhes que ninguém quer repetir. Você sabia que ele treinava movimentos de balete para melhorar equilíbrio e impulsão? Que fazia sessões de visualização mental onde revivia jogos antes deles acontecerem? Esses são os códigos invisíveis da grandeza. E mesmo no topo, ele ainda agia como se fosse o último da fila. A fome não acabava. A cada título, ele dizia: agora começa o verdadeiro trabalho. E você, depois das suas vitórias, relaxa ou acelera. Jordan também aplicava o regime do não. Recusava convites, distrações e festas. Cada decisão era uma proteção ao seu foco. E talvez o seu maior ensinamento seja esse: foco extremo gera resultados extraordinários. Então, a reflexão é direta. O que você está fazendo quando ninguém está olhando? Por trás do sorriso nas entrevistas, havia um homem em constante conflito interno. Jordan lidava com dores físicas absurdas, lesões que ele escondia da imprensa, momentos em que mal conseguia amarrar os próprios tênis. Mas mesmo assim, entrava em quadra e dava show. Certa vez, antes de um jogo decisivo, ele vomitou no vestiário. Febre alta. Os médicos queriam vetá-lo. Ele apenas respondeu: meu time precisa de mim. E jogou. Marcou mais de 30 pontos. Esse jogo ficou conhecido como The Flu Game. Mas o que isso ensina? Que sacrifício é a moeda da superação. Que conforto demais destrói o progresso. Jordan sabia que sua missão era maior do que seu bem-estar momentâneo. E você? Qual dor está disposto a suportar para cumprir seu propósito? Outra coisa que poucos sabem: Jordan perdeu amigos, festas e momentos familiares. Por quê? Porque escolheu viver com intensidade máxima. Seu foco era absoluto e não tinha espaço para distrações. Você está disposto a abrir mão do que ama agora para conquistar algo maior depois? Jordan sempre disse que a dor era temporária, mas desistir seria eterno. E talvez seja esse o ponto. O que você escolhe fazer quando ninguém está te aplaudindo? Michael Jordan não vencia só com os músculos. Ele dominava com a mente. Enquanto muitos treinavam arremessos, ele treinava a resistência psicológica. Um dos seus hábitos mais curiosos: visualização. Antes dos jogos, Jordan fechava os olhos e imaginava cada lance, cada reação, cada detalhe. Ele já havia vencido mentalmente antes mesmo da bola subir. Você faz isso com seus objetivos? Ele também usava frases de impacto como âncoras mentais. Uma delas era: se você aceitar a expectativa dos outros, especialmente as negativas, nunca mudará o resultado. Esse era seu escudo contra as críticas e o medo do fracasso. E tinha mais. Jordan se alimentava de humilhações. Quando um adversário o provocava, ele não rebatia. Ele guardava, transformava em combustível. Ele dizia: você acabou de me dar 40 pontos. E dava. Isso é domínio emocional. Isso é frieza estratégica. Outro hábito: ele treinava a exaustão. Sim, Jordan simulava a pressão até o limite, porque sabia que só quem suporta o caos vence quando tudo está em jogo. E agora pergunto a você: você domina seu corpo ou sua mente já se entregou? O quanto você está treinando a sua mentalidade para vencer no mundo real? Jordan entendia que o jogo da vida não se vencia só no esporte. Fora das quadras, ele era tão estratégico quanto dentro. Uma de suas maiores viradas aconteceu quando ele foi recusado por grandes patrocinadores no início da carreira. E o que ele fez? Criou sua própria narrativa. Ele apostou em si mesmo. Firmou contrato com uma marca em ascensão na época, a Nike. O resultado? A linha Air Jordan redefiniu o conceito de branding pessoal. Sabe o que isso significa? Que você pode transformar um não em um império, se tiver visão. E você tem visão ou está só esperando que algo aconteça? Além disso, Jordan investia em negócios silenciosos, desenvolvendo sua inteligência financeira. Ele dizia: ganhar dinheiro jogando é sorte, multiplicar é inteligência. Com essa mentalidade, se tornou um dos primeiros atletas a se tornar bilionário, com negócios em equipes da NBA, marcas de vestuário e até investimentos em tecnologia. E não era só isso.
Ele mantinha uma rotina de leitura sobre grandes empresários e líderes. Fazia sessões com mentores, sempre buscando ser melhor. Ele sabia, o corpo envelhece, mas a mente pode ficar cada vez mais afiada. Então me diga, o que você está fazendo fora das suas quadras? Está apenas sobrevivendo ou construindo o seu legado? Michael Jordan venceu porque entendeu que sucesso é hábito e não sorte. Ele treinava em horários em que os adversários dormiam. Estudava jogos que já havia vencido como se tivesse perdido. Era obcecado por evolução. E você? Está esperando o que para dar o próximo passo? Jordan aplicava o princípio do 1% melhor a cada dia. Parece pouco. 1% por dia é mais de 3.600% em um ano. Ele não tentava ser perfeito, tentava ser constante. E talvez seja isso que está faltando em você. Não mais motivação, mas disciplina com propósito. Acordar cedo, ler 10 páginas por dia, correr 5 minutos, comer ovos no café da manhã, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade, porque é isso que constrói gigantes. Se você quer aplicar o que aprendeu aqui, comece com um desafio. Nos próximos 7 dias, acorde antes das 6 da manhã e movimente seu corpo por 20 minutos. E quando quiser parar, lembre-se, Jordan fazia isso mesmo depois de vencer tudo. Talvez você não seja o maior jogador de basquete do mundo, mas pode ser o maior no seu jogo da vida. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos concluindo as nossas melhores versões juntos. Esse canal é para o seu crescimento pessoal. Que Deus te abençoe poderosamente.